82, o Bradesco quis pagar US$ 1 milhão para estampar a marca dele na camisa do Corinthians, numa parceria até então inédita no futebol brasileiro. E o clube disse não por pura briga política. Fala, corintiano! Você vai descobrir que a confusão entre diretores, conselheiros e interesseiros dentro do Corinthians já dura muitas décadas. E para entender como é que o clube conseguiu jogar fora um bilhete de loteria premiado, vamos voltar um pouquinho no tempo. Nos anos 80, anunciar no futebol basicamente ainda significava colocar comercial durante as transmissões dos jogos. E algumas empresas usavam também jogadores como garotos propaganda. Mas nas camisas dos times não tinha nada que gerasse receita. Por que não, hein? É simples, porque não era permitido. A coisa começou a mudar no começo dos anos 80, quando o CND, Conselho Nacional do Desporto, autorizou a publicidade nas camisas de futebol. Eles, na verdade, seguiam uma tendência que na Europa vinha desde os anos 70. O Eintracht Braunschweig, da Alemanha, é tido como o primeiro caso de um clube que colocou publicidade na camisa. Era uma marca de licor em 73. E aí os clubes europeus tiveram um estalo. Pô, colocar publicidade na camisa é uma fonte nova de receita. E foi daí que começaram a pintar os primeiros grandes contratos. Por exemplo, no fim dos anos 70, a Hitachi estampou a camisa do Liverpool da Inglaterra. E é sempre assim, uma tendência que começa lá fora e em algum momento acaba chegando aqui ao Brasil. E foi essa onda de patrocínios no futebol europeu que acabou levando o CND a liberar em 82 a publicidade nas camisas aqui no Brasil. Inicialmente só podia ter marca estampada nas costas do uniforme. E cara, o Corinthians agiu rápido. Em julho de 82, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para autorizar a publicidade na camisa do timão. Isso era um tiro de canhão em termos comerciais. Porque veja, o Corinthians já era o time mais popular do estado de São Paulo. E São Paulo já era o maior centro consumidor do Brasil. E as grandes verbas de publicidade estavam majoritariamente aqui no estado de São Paulo. E com essa combinação não demorou para o Bradesco se interessar. E veja, naquela época o Bradesco já era um grande banco e um dos grandes anunciantes do Brasil. Bradesco Instantâneo, o primeiro na informática. A proposta era de US$ 1 milhão e 200 mil por um ano de contrato. E olha, isso era um bom dinheiro para a época, viu? É difícil estimar quanto seria nos dias de hoje, mas para te dar uma ideia, US$ 1 milhão e 200 mil seriam suficientes para contratar 4 jogadores tipo Daniel Gonçalves, que era badalado e foi contratado mais ou menos nessa época pelo Corinthians, vindo da Portuguesa. Então, fechar aquele patrocínio com o Bradesco era vantajoso por vários motivos. Primeiro, o financeiro, porque era um bom dinheiro em dinheiro novo em caixa. Segundo, isso colocaria o Corinthians como pioneiro em patrocínio de camisa no Brasil. Só que aí, sabe o que aconteceu? Começou aquela confusão no clube que você já conhece. O presidente era o Valdemar Pires, que estava em guerra política com o ex-presidente Vicente Mateus. E aí, naquela troca de farpas, de acusações, o nome do Bradesco começou a ser citado, a entrar no jogo político. Conclusão, o pessoal do Bradesco deve ter visto aquilo e deve ter pensado, onde é que a gente veio amarrar o nosso burro, hein? E aí, retirou a proposta de patrocínio. Sabe o que sobrou dela? Só a promessa de processar o Vicente Mateus por ele ter supostamente melado o acordo com o Bradesco. O máximo que o clube conseguiria ainda em 82 seria um patrocínio da Bombril exclusivo para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Só que, cara, àquela altura o fator pioneirismo já tinha escoado pelo ralo. Porque na final do Paulistão, em dezembro de 82, o São Paulo também já tinha o seu patrocínio de camisa com a Cofap. E calma que esse foi só o primeiro rolo dessa história. Outros viriam depois. O fato é que, naquele momento, o Corinthians queria transformar a receita de publicidade na camisa em uma receita recorrente. Ou seja, uma receita que entra todo mês, e não só um dinheiro pontual. Foi por isso que, em janeiro de 83, o Washington Oliveto, um grande publicitário do Brasil, que era próximo do Corinthians, chegou a ser diretor, veio para o Parque São Jorge para ajudar a estruturar essa parte de patrocínio. E foi aí que os parceiros começaram a pintar de forma recorrente. Em 83, a mesma Cofap apareceu
apareceu na nossa camisa. Em 84, oscilou um pouquinho, mas ainda teve a BIC na reta final do Paulistão. Em 85 veio a Calunga e, cara, essa ficaria por bastante tempo. E olha, a Calunga talvez tenha sido a patrocinadora mais marcante, pelo menos para a maioria dos corintianos. Outro dia eu perguntei num fórum aqui no canal Memória Fiel qual era o patrocinador que tinha mais marcado a vida das pessoas. A Calunga foi disparada mais citada. Talvez por ter sido a primeira que ficou muito tempo com o nome dela estampado na nossa camisa. Lembra que eu falei que tinha mais rolo aí? Teve um atrito da Calunga com o Corinthians no final do contrato. Porque a Calunga pertencia ao Damião Garcia, que era uma pessoa muito ligada à política do Corinthians. Chegou a ser candidato a presidente, inclusive. Quando o Alberto do Alibe foi eleito presidente em 93, ele começou a dizer que a Calunga pagava muito pouco. Os jornais da época divergem um pouco ali nos valores que a Calunga pagava, mas a quantia mais citada é de 65 mil dólares por mês. Só um parênteses aqui para uma conta rápida. 65 mil dólares por mês dá mais ou menos 780 mil dólares por ano. Isso é o que a Calunga pagava em 93. Cara, daí dá para ter uma ideia do quanto aquela proposta do Bradesco mais de 10 anos antes tinha sido boa. Mas vamos voltar aqui pro rolo da Calunga com o do Alibe. O presidente Alberto do Alibe começou a viajar para o Japão e voltou dizendo que tinha propostas muito melhores, na casa dos 150 mil dólares por mês. E pensa comigo, tá tudo bem você chegar para um patrocinador e falar, cara, olha, é o seguinte, eu não vou renovar o contrato com você porque tem gente querendo pagar mais. Isso é normal. O que não foi normal naquele momento foi a diretoria, publicamente, bater na patrocinadora que estava em fim de contrato, que foi o que aconteceu. E por que foi feito isso, hein? Por aquele fator que eu já contei pra você. O dono da Calunga, Damião Garcia, era um cara envolvido na política do Corinthians. Ou seja, essa foi uma das muitas vezes em que a guerra política no Corinthians interferiu negativamente nos negócios do futebol. E aí a Calunga acabou saindo no final de 94. Mas a minha impressão pessoal é de que, apesar de toda essa rusga no final do contrato, o patrocínio prolongado ao Corinthians fez muito bem pra marca Calunga. Ela tá até hoje no mercado aí com loja grande em tudo que é canto. Pro lugar da Calunga veio a Souvenir em 95. E nos anos seguintes viriam muitas outras marcas, uma substituindo a outra. Mas, cara, entra ano, sai ano e tem uma coisa que não muda. É toda hora uma lambança nova que acaba respingando no patrocínio, que deveria ser uma das galinhas dos ovos de ouro do clube. Uma das mais recentes foi a Vai de Bet em 2024, com uma denúncia de pagamento irregular de comissão que gerou até inquérito policial com suspeitas de lavagem de dinheiro que recaíram sobre o então presidente Augusto Melo, que depois sofreria o processo de impeachment. E não muito antes desse escândalo, teve o caso da Taunsa, que chegou em 2022 com o pé na porta bancando o salário do Paulinho, aí depois parou de pagar e o caso corre em segredo de justiça desde 2023. E teve outras que eu não citei aqui, mas você pode citar nos comentários. E para fechar, vale uma comparação. Olha como o negócio de patrocínio de camisa ficou gigantesco com o passar do tempo. O Bradesco lá atrás ia pagar 1 milhão e 200 mil dólares. Isso era uma baita grana para a época. Agora, em 2026, a Esportes da Sorte fechou um acordo que pode chegar a 200 milhões de reais por ano. Isso dá uns 39 milhões de dólares no câmbio atual. Cara, é mais do que 30 vezes do que foi proposto pelo Bradesco em 82 e muita gente disse que é um dinheiro ainda modesto, o Corinthians pode ganhar mais. Então é por isso que eu deixo uma pergunta para você responder aí nos comentários. Será que dá para calcular quanto o Corinthians já perdeu de dinheiro por causa de má gestão, prováveis fraudes e guerras políticas, hein? E até quando isso vai acontecer? Eu quero saber o que você pensa. Curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários a sua opinião.